sou Luciana Leon e esse Papo Cabeça de hoje estamos aqui na Índia e a gente vai bater um papo sobre um assunto muito interessante que a gente despertou para essa questão aqui na Índia, que é o seguinte: os casamentos aqui na Índia são feitos, são arranjados, são os pais que escolhem a esposa, né, para o homem. E o que a gente achou muito curioso, que a gente já conversou com algumas dessas pessoas, e a pergunta que eu sempre faço é: mas e o amor? Então você não acredita em amor? E para eles o amor não tem nada a ver com o casamento. O que não quer dizer que esse casamento seja menor ou pior. A gente descobriu que isso é uma questão cultural. Então a gente vai conversar aqui, eu tenho a Grace aqui, a minha parceira aqui da viagem, e o Loka Sakshi, que ele vai dizer um pouquinho quem ele é e ele vai explicar um pouco mais pra gente filosoficamente o que é essa questão, essa diferença cultural entre o amor, a paixão e o casamento aqui na Índia. E aí, Loka, diz pra gente aí quem você é. Tá, então, Namastê, Hare Krishna. Além de eu ser também um devoto de Krishna, minha formação, eu sou professor de filosofia e estou fazendo agora meu doutorado em ciência e religião na área de estudo comparados, especialmente na área do hinduísmo, na tradição da devoção Bhakti. E também eu acompanho o grupo do Marco Schultz como um assessor cultural da parte da cultura e da religião e filosofia da Índia. Na verdade, ele é uma Wikipédia ambulante, entendeu? De todos os assuntos que você possa imaginar, ele sabe e fala dessa forma que vocês vão ver, amorosa e humilde. Então, como é que é isso? Como é que é o casamento indiano? Explica pra gente esse combinado cultural. Ou seja, a Índia é ainda um país que há muita... a tradição, a maneira tradicional de viver ainda está presente. A Índia ainda é um país que predominantemente é rural, não 70%, 80% da população ainda está no campo, apesar da cidade ser tão grande. Então, a maneira indiana tradicional de existir, claro que a Índia existe uma complexidade muito grande. Estou tentando falar de uma cultura mais voltada ao hinduísmo. Existe também várias, no islamismo, cristianismo, e os Dalits, mas tentando ver o lado assim da cultura da Índia que tem a ver com o yoga, com a espiritualidade. E também reflete muito na cultura em geral, especialmente nesse ponto que você falou, o conceito do casamento. O indiano, a cultura indiana, inclusive citando um psicólogo ocidental, Johnson, que escreveu livros best-seller como We, She, He, ele mostra a diferença da psique ocidental e do Oriente, geralmente culturas orientais ou culturas que têm uma certa espiritualidade com base da sua tradição, da sua vê o casamento de uma forma bem diferente do que o Ocidente. O Ocidente se baseia muito no conceito do amor romântico, que significa para um ocidental casar sem estar apaixonado, sem amar, é inconcebível. E aqui dentro da Índia é o contrário. Você não ao contrário, não se dá possibilidade para que as pessoas se exponham ao vírus da paixão antes do casamento. Então são casamentos arranjados, onde idealmente a finalidade disso seria a família ver o que é melhor para as duas famílias que vão estar envolvidas. A pessoa não casa só com a mulher, ela casa com a família. Ou seja, isso significa que tradicionalmente o indiano ele não desenvolveu aquela individualidade que o Ocidente tem. O indiano ele não pensa quando ele vai casar que ele vai ser feliz com uma mulher. Ele vai ser feliz com a família, com a sociedade, com a comunidade. Então muito diferente, né? É bem diferente. Então, deixa eu te atrapalhar só um momento, porque a Grace a gente estava falando antes, que eu achei muito interessante esse bate-bola, que a Grace no café da manhã ela estava questionando, nossa, então o que é a nossa paixão ocidental? Fala um pouquinho disso, Grace, o teu insight sobre esse assunto. Então, hoje a gente estava conversando sobre essa questão de estar apaixonado, porque a gente aceita o estar apaixonado como uma coisa que a gente não tem o menor controle. A paixão chega e a gente não pode fazer nada, né? E pensando exatamente neles aqui, que a paixão não acontece, ou talvez aconteça depois, o que eu fiquei pensando é que a gente sim tem controle dessa paixão. Ninguém é escravo dessa paixão. E pelo que eu me apaixono? Porque a gente se apaixona por uma coisa que a gente não conhece. A gente se apaixona por uma pele, por um movimento, por uma simpatia, mas não pelo ser que a gente nem conhece. E quando a gente vem a conhecer e termina a paixão, já não dá espaço para o amor. Porque
porque o amor não teve lugar Não foi para... baseado no na ser, alma, no no ser. outro que está do outro lado. Eu não, né? E aí, conversando com o Luca, ele me fez uma analogia maravilhosa entre, ou seja, o amor e a paixão e os 2 primeiros mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E então ele relaciona esse amor a Deus com a paixão, e é por isso que os indianos, sendo adoradores de Deus, apaixonados por um Deus, eles têm a possibilidade de amar ao outro, porque a paixão está direcionada ao divino. E aí a explicação dele é maravilhosa Então, e Prabhu, vale a pena aprofundar conta muito. pra Eu gente. discorro sobre isso? Sim. Ou seja, primeiro nós temos que fazer uma análise psicológica dessas 2 emoções correlatas, entende? Não excludentes às vezes, mas que são bem distintas. O que é amar e o que é apaixonar-se. Eis a grande questão. Entende? Então, geralmente, então, tentando ver que o casamento oriental, eu até assisti uma vez, eu vi numa novela que fala sobre a Índia, que fala que o casamento no Ocidente é como água fervendo, que depois esfria. E o casamento Ou te no queima, Oriente, né? E o casamento no Oriente é como uma água fria que vai esquentando. que vai esquentando. Então, eles casam, Muito boa analogia fria, também. aí esquenta. Depois a paixão pode surgir ou não surgir, mas o Ocidente não, você casa com a água fervendo e depois a água vai esfriando. Você pode, antes de esfriar, você pode se queimar, não? Então o que é o ato de se apaixonar? Vamos nos situar. Quando uma pessoa se apaixona, como que ela vê o outro? Me responda. Eu acho que é uma projeção de você mesmo, assim. Eu acho que quando você se apaixona, você na verdade não está vendo o outro de verdade. Você está vendo as suas projeções. Mais que isso. Eu acredito que, mais do que uma projeção, eu acho que são as nossas expectativas absolutas da outra pessoa. Ou seja, quando a gente se apaixona, nós criamos uma fantasia de perfeição do outro. Coitado do outro, né? Ele já Entendeu? entra na relação com esse peso, com essa carga. Então o que acontece? E depois que nós vamos vendo que depois que o prazo do contágio do vírus da paixão passa, a pessoa acaba vendo, não era é um isso. rei, Não é um não Deus, é né? um Deus, é um sapo. Mas porque a gente endeusa, né, um humano. Exatamente. Então, Endeusa a criatura. então na verdade, E isso aliado também com o momento cultural do Ocidente, que a gente é imediatista, intolerante, a gente não honra aquele outro ser, né, aquele casamento, né? é porque muitas vezes aquela paixão, que é o princípio motivador de um relacionamento, de um casamento. Hoje em dia a gente fala mais porque nem hoje em dia os relacionamentos às vezes nem tem casamento, às vezes o casamento hoje em dia tá fora de moda, né? Mas o que acontece é que quando este relacionamento fracassa, vem a desilusão, certo? Mas por que fracassa? Por que nós queremos fantasiar o outro? Por que nós não aceitamos o outro como ele é? Porque aceitar o outro como ele é não é paixão, é amor. Mas antes de aceitar, a gente precisa ver Exatamente. o outro como Por isso que como o ser. amor, nós temos que ver que o amor não vem sem conhecimento. A capacidade de amar é a capacidade... Vamos ver, por exemplo, o conceito utópico do amor perfeito, que a gente sempre fala, amor perfeito é amor de mãe. Por que amor perfeito, incondicional, é amor de mãe? Por quê? O que tem específico de um amor de mãe? Não esquecendo que hoje em dia tem muitas mães desnaturadas, que não dá para considerar o amor dela mais com o amor de mãe. Mas por que o amor de mãe é o puro? Porque a mãe aceita o filho ela conhece e aceita o filho como ele é. Com defeitos e qualidades. Nós vemos mães que não amam o filho, são apaixonadas pelo filho. Olha só, interessante, né? Entendeu? E, portanto, elas têm uma expectativa irreal, absoluta, de que o filho tem que ser daquela forma. E quando o filho não é, ela rejeita o filho.
Então nem todas as mães amam, tem mães que se apaixonam. Entende? Então, essa questão de se apaixonar e amar, entende? Tem muito a ver. Por isso que eu citei para Grace. Grace. Entende? Desculpa. Tem quase 20 dias que a gente está junto, mas é Luca Mas eu sabe. misturo o nome. Esse Então, é Luca. por isso que eu dei o exemplo de uma coisa da nossa cultura ocidental típica, que é o cristianismo, Jesus, quando ele estabeleceu os 2 mandamentos mais importantes de todo o cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como si mesmo, como um referencial de comparação para nós analisarmos amor e paixão. Então, quando Jesus fala do amor ao próximo como a si mesmo, ele está falando de amor, não de paixão. Porque o amor ao próximo como a si mesmo é aceitar o outro como ele é. Entende? E qual é a medida deste amor humano e possível de aceitar o outro como ele é? Como a si mesmo. Então, pessoas que não são apaixonadas por si mesmo, ególatras, entende? Que têm uma expectativa absoluta e real de si mesmo, pessoas que não aceitam, não se conhecem, não têm autorrealização, não estão auto-individualizadas, elas não aceitam, não se conhecem e, portanto, não aceitam os seus defeitos e qualidades simultaneamente, essas pessoas não se amam, não têm amor próprio. Então, é só uma pessoa que tem amor próprio, que se ama, que aceitou a si mesmo como ele é, com os defeitos e qualidades, tem a capacidade de amar o outro como ele é. Então, por isso, por exemplo, pode ver que essa paixão e o amor sempre estão se mesclando. A gente não consegue, tanto que na própria palavra, na própria terminologia, eles são usados indiscriminadamente, sem nenhum tipo de precisão e definição semântica. Love